F. Pois não, Raniele. Pois é, agora de manhã teve uma reunião entre os líderes aqui da Câmara dos Deputados e o presidente Hugo Mota repassou tudo aquilo que foi conversado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O clima na Câmara, de acordo com Hugo Mota, é sim de derrubada do decreto de aumento do IOF, mas eles deram um prazo de 10 dias para o governo apresentar uma outra proposta que não seja o aumento do imposto. Hugo Mota disse que o presidente Lula também deve tomar pé da situação. Vamos ver a primeira parte em que ele fala do prazo de 10 dias. Acabamos de definir, e esse período de mais ou menos 10 dias foi o período que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado entenderam ser razoável para que o governo possa trazer uma alternativa a essa decisão de mudar, de elevar, melhor dizendo, o IOF. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Haddad. Bom, o prazo é de 10 dias e quando é que termina? Na próxima sessão aqui da Câmara dos Deputados, que seria no dia 10 de junho. Próxima semana não vai ter sessão por aqui por causa do Fórum Parlamentar dos BRICS. O presidente também falou que o Legislativo não quer tocar fogo no país e disse que a situação do jeito que está, com quase R$ 1 trilhão de isenção fiscal em benefícios dados à indústria, ao setor produtivo, está deixando a situação ingovernável e está na hora de colocar o dedo na ferida, que pode, inclusive, atingir os parlamentares com corte de emendas parlamentares. Vamos ver o que ele fala. Nós não tomamos a decisão, porque tanto eu como o presidente Davi poderíamos ontem ter pautado o PDL. Com certeza teria sido aprovado aqui e no Senado, mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós queremos construir a solução com o governo. Não há interesse do Poder Legislativo em tocar fogo no país. Nós temos compromisso com a nossa população. Bom, Amadeu, então, no dia 10 de junho, caso o governo não apresente nenhuma outra proposta, eles prometem derrubar esse decreto. Tem que ser... O próprio presidente da Câmara, ele foi questionado várias vezes aqui por nós sobre a questão do corte das emendas. Se há esse interesse também, essa preocupação deles, e eles disseram que não. E quando acabou a coletiva, ele disse que agora é a hora de saber quem é a vítima e quem é o autor. Bom, vamos lá, independente de quem é algoz, quem é vítima, o que interessa, o que está em jogo é a população brasileira. Shutdown, quer dizer, que é uma expressão americana para o orçamento parado, bloqueado, caído, quer dizer, o Estado parado, o Estado sem condição de pagar as mínimas coisas, fazer o dia a dia da gestão da saúde, da educação, enfim. Isso ninguém quer. Nos Estados Unidos já aconteceu algumas vezes, mas aqui ninguém quer, professor. É uma situação complicada, muito complicada, né, Amadeu? Só pegando rapidamente alguns pontos. Os presidentes da Câmara e do Senado deram 10 dias ao governo. É uma situação meio anômala, né? Quer dizer, o parlamento é que impõe ao executivo um prazo para encontrar uma solução para uma questão financeira grave. Veja a fragilidade política do governo, né? Aí diz que pode derrubar esse decreto. Olha que isso tem décadas que isso não ocorre. Fragilidade política do governo. As versões da reunião, uma é apresentada pelo ministro da Fazenda e outra pelo presidente da Câmara. Olha a fragilidade política do governo e a falta de coordenação interna e a relação que tem com o Congresso Nacional. Aí diz que o presidente Hugo Mota que deve acabar ou enfrentar a questão das isenções fiscais. Isso nós falamos há décadas, já falamos tantas vezes aqui. Só do governo da União deve ser em torno de 350 bi. E tem os estados, São Paulo é 85 bilhões anuais de isenções fiscais. É um absurdo, absurdo. Mas aí você vai mexer em interesses do andar de cima. E o IOF também atinge
todos brasileiros, mas especialmente o andar de cima. Então, veja que apesar da gravidade da situação, a semana que vem, a Ranieri nos informou o que vai acontecer com a Câmara dos Deputados e o Senado. Não vai ter sessão, porque tem o fórum do BRICS. Mas o que tem a ver o fórum parlamentar do BRICS com o funcionamento de 513 deputados e 81 senadores? Todos vão à reunião do BRICS? Claro que não. Então, isso é absurdo. E daqui a pouco vem o São João. Aí, acabou. Vem julho e depois tem agosto. É inacreditável a irresponsabilidade dos poderes, no sentido amplo, de Brasília frente a uma situação. Agora, por fim, é claro que o governo faz seu papel. Apresenta, olha, vai parar tudo. Dificilmente o 20 bi vai parar tudo. Isso é um certo exagero, convenhamos. Mas faz parte do jogo político agora. Faltou conversar, e política é conversa. O ministro da Fazenda com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, antes de vir com o IOF. E não é a primeira vez que isso ocorre. Basta lembrar o final do ano passado e o que aconteceu já nesse semestre. E agora, imagino eu, que tardiamente deverá haver essa negociação. Poxa, qual é o problema dos três aí, o Lira, o Alcolumbre e o Haddad, formarem um grupo de trabalho, né, com técnicos e dizer, olha, alternativas, quais são? Essa, dá certo, não dá? E todos trabalharem na solução, não só o governo. Aliás, a Ranieri, só para acrescentar antes de ouvi-lo, Francis, a Ranieri disse que uma das ideias do Congresso é desvinculação de gastos. Como assim, Ranieri? Desvincular saúde e educação do orçamento, entendeu? O mínimo, aquele que a gente já sabe, né, poderia ficar desvinculado desses gastos obrigatórios do governo, e isso o governo já disse que é contra. Na reunião de líderes, apurei que isso foi debatido, e o líder do governo, Lindbergh Farias, se manifestou contra, o governo não é a favor disso, e falou que, se por acaso o Congresso vote esse PDL, que susta a decisão do governo, o decreto de aumento do IOF, é jogar contra os mais pobres, porque da onde é que eles cortam quando tem problema no orçamento? É exatamente daqueles mais pobres, né, de programas sociais, ou então de saúde, ou da educação, ou daqueles gastos que não são obrigatórios. De que aqueles que mais precisam do Estado, que são os mais carentes, serão os primeiros afetados nessa cadeia de comando. Pois não, Franci, e mexer nos 55 bi das emendas não também, né? Bem não, Amadeu. O Congresso Nacional, inclusive, aprova uma série de renúncias fiscais, mas não auxilia o governo federal quando se apresenta possibilidades para compensar essas renúncias fiscais. Um dos exemplos é o PERSE, que foi prorrogado recentemente, também ali dispensa uma série de recursos financeiros que o governo federal deixa de arrecadar. Mas, claro, Amadeu, que o governo ainda não age com unidade. Então, não há inclusive, uma interlocução, um diálogo entre os ministérios, porque essa pauta do IOF, como inclusive já foi citado, era para ser tratada antes, e aí entrava a equipe de articulação política, entrava a ministra Gleisi Hoffmann para dialogar com as casas legislativas, e nada disso aconteceu. Então, teve uma mudança, a Gleisi assumiu, mas esse problema continua dentro do governo Lula. Então, enquanto o governo Lula não trabalhar com a unidade, até mesmo nessa articulação política, essas questões continuarão trazendo demandas e trazendo crises para o governo federal, como essa que acontece agora do IOF. Crises e sobressaltos sempre. Olha, a Ranieri agora vai falar para nós sobre uma reação no Supremo